estado tem direito a um voto. Na secretaria, é o órgão do dia a dia, é o órgão da administração, do funcionamento, aonde os servidores que participam do funcionamento não representam os estados, mas são servidores contratados pela organização para atuação administrativa. Na secretaria, então, nós temos a figura de alguém que administra, que está acima, que decide, que cumpre as decisões da Assembleia Geral, que pode ter diversos nomes, como secretário-geral, diretor-geral, presidente e assim sucessivamente. Nós temos os subalternos, e aí cada um vai ter a sua função, conforme prevê o regimento interno de cada organização internacional. E nós podemos ter um conselho que é permanente, que seria o órgão executivo, que aí pode estar todos os estados ou alguns dos estados membros. E aí esse tem a vocação política de decisão, de funcionamento da organização. Então o conselho permanente, ele funciona de forma ininterrupta e possui essa competência executiva, principalmente em caráter de urgência para atuação em especial. E aí cada organização dá o seu nome e a sua estrutura de uma forma diferente, ou limitando a participação de alguns estados, ou abrindo a participação na execução, no Conselho Executivo também de todos os estados, mas vai estar lá previsto no estatuto ou na carta, esse tratado internacional que criou a organização internacional. E aí nós podemos ter modelos diversos, né, para escolha dos membros do executivo, para a escolha do secretário-geral e assim sucessivamente. Então, esses membros normalmente são escolhidos na Assembleia Geral, a Assembleia Geral que vai estabelecer quem são os membros do Conselho Executivo, quem será o secretário-geral, e estes terão os seus mandatos, né, de 2 anos, ou de 3 anos, ou de 2, possível uma reeleição. O próprio estatuto vai prever a forma de atuação desses mandatos. E a função de cada um desses órgãos é atingir a finalidade prevista lá no Tratado Internacional. E cada órgão desse, cada estrutura dessa tem um poder decisório. No administrativo nós já sabemos, o secretário-geral é que determina o funcionamento. Mas nos conselhos, seja na Assembleia Geral, que tem o caráter legislativo, ou no Conselho Executivo, que tem um caráter então de executivo, pode ter um critério de votação, pode ter uma estrutura de poder decisório. E essas estruturas de poder decisório é também especificada no Tratado Internacional. E aí nós vimos que na Assembleia Geral, normalmente a regra é que cada estado tem direito a um voto, exceto naqueles de caráter econômico, que depende do aporte financeiro de cada um. Ou pode-se agregar também que alguns estados têm direito de veto, e aí o próprio Tratado de Criação da Organização Internacional Intergovernamental que vai estabelecer na Assembleia Geral qual é o critério do poder decisório em determinadas matérias, se esse poder decisório é por maioria simples, por maioria absoluta, por um quórum qualificado de 2/3 ou de 3/5 ou a unanimidade. Então, cada tratado internacional vai estabelecer a estrutura do poder decisório da organização internacional que foi criada. Mas, em regra, nós teríamos duas situações. O poder decisório a ser tomado baseado nas seguintes especificações com relação à tomada de decisão. Poderia ser por unanimidade e consenso ou por maioria. Então, quando nós falamos unanimidade, nós podemos imaginar que essa unanimidade sempre vai ser todos decidindo. E nós vamos observar que em algumas organizações internacionais, esse todos decidindo significa que todos votam, mas alguns podem se abster. Ou, na ausência de um, ainda continua a unanimidade. Então, a unanimidade ela poderia ser absoluta, todos têm que votar favorável, poderia ser uma unanimidade limitada ou uma unanimidade fracionada, ou também conhecida como acordos parciais, ou também a unanimidade formal ou também do consenso, porque algumas matérias
dependendo do objeto da organização internacional e intergovernamental, ele é complexo, é de difícil solução. E se falar que a unanimidade deve ser todos votando favorável, não se chegaria à solução de nenhum problema. Então, quanto maior a organização e quanto maior a estrutura de problemas, e quanto também o maior objetivo dessa organização, nós podemos falar que talvez algumas situações talvez não seja tomada com a unanimidade de todos votando favorável, que seria o impossível se atingir. Então, em algumas situações, nós vamos observar que essa unanimidade, ou ela vai ser limitada, ou ela vai ser fracionada, ou ela vai ser formal. O que seria então uma unanimidade limitada? Que a ausência ou abstenção de algum membro não impede a tomada de decisão. Então, se nós temos, como por exemplo no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, nós temos lá uma unanimidade limitada. O poder decisório é na modalidade de unanimidade limitada. Então, se algum Estado não estiver presente ou ele se abster na hora da votação, mesmo assim a matéria é aprovada de forma unânime, tá? Unânime, mas com uma unanimidade limitada. Também podemos ter uma forma de unanimidade fracionada, que seja através de acordos parciais. Então, determinado assunto ele é de difícil solução, é um assunto que não é pacífico entre os estados, e aí nós podemos fazer uma unanimidade fracionada. Determinado, então, assunto, ele é unânime para determinado grupo de estado, e outros estados não querem aquele acordo, mas adotam um outro acordo de uma outra forma sobre aquele assunto. Então nós poderíamos falar que nós tivemos uma unanimidade fracionada. Para determinado grupo de estado, a decisão é uma, para determinado outro grupo de estado, a decisão é outra. Então a unanimidade fracionada são esses acordos parciais que vinculam apenas os estados que votaram favoravelmente determinada decisão, eximindo os demais estados que não votaram favorável àquela decisão. E nós teríamos a possibilidade da chamada unanimidade formal ou por consenso, que seria uma ausência de objeção. Então, em algumas situações, quando um estado tem direito de veto, se ele não votar vetando, ele auxilia na aprovação unânime daquela decisão, ou seja, ele não objetou, ele não exerceu o seu direito de veto. Então, essa espécie de unanimidade formal ou de consenso é aquela espécie de não voto, que assegura a busca de um texto ou de uma espécie de manifestação de vontade que contemple a ausência de uma contrariedade expressa por um dos países membros, não necessariamente uma redação de um acordo comum. Então nós poderíamos ter a possibilidade de uma simples adoção de um texto por uma moção apresentada pela presidência ou instância da organização sobre um assunto específico, sendo desnecessário a redação final. Então, a mera ausência de uma objeção ou de um direito de veto, nós temos a chamada unanimidade formal ou consenso. E nós teríamos, além da forma de votação por unanimidade, por maioria. Aí, por maioria, nós poderíamos definir ela quantitativamente ou qualitativamente. Quantitativamente, quando cada estado, com o seu direito de voto, é estabelecido um quórum, ou seja, maioria simples, maioria absoluta, 2/3, 3/5. Então nós vamos analisar a maioria pela quantidade, por um quórum. E nós poderíamos ter também uma maioria qualitativa, tá? Uma maioria qualitativa, e aí nós teríamos, por exemplo, nas organizações internacionais de caráter econômico, Fundo Monetário Internacional, o Banco Interamericano, a proporcionalidade, a maioria dos votos depende então do aporte financeiro, então é qualitativo. Então o estado que tem maior poder de voto, ele tem um maior aporte de capital. Então você vai analisar a qualidade do voto do estado e não a quantidade. E poderia ter um sistema misto, quantitativo e qualitativo, ou seja, nós vamos observar
A quantidade, pode estabelecer um quórum, maioria simples, maioria absoluta, 2/3 ou 3/5, e a qualidade, por exemplo, Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Os 5 membros permanentes podem vetar. Então, não teria aprovação por uma maioria que seria quantitativa ou qualitativa. Se um Estado membro permanente ele vota contrário, não se aprova. Então, para se aprovar por uma maioria, maioria absoluta, teria de metade mais um de todos, e dentre a metade mais um de todos, os 5 membros permanentes deveriam votar favorável. Então, não seria um critério misto de maioria, que seria quantitativo, qualitativo. Quando a admissão de novos membros, nós já observamos, nós podemos ter a abertura a novos membros. Nós demos como exemplo aqui a Organização das Nações Unidas, que ela é aberta a todos os estados. Nós poderíamos ter uma abertura que deveria se considerar um critério geográfico, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia. Então é aberto a todos, desde que esteja presente o seu território dentro daquele continente. Então, para ser membro da União Europeia, precisa estar no continente europeu. Para ser membro da Organização dos Estados Americanos, precisa o território do Estado estar dentro da América. Podemos ter a admissão de novos membros por adesão à carta, né? E aí é um pressuposto meramente fundamental. É preciso que o interessado expresse a sua adesão, como com uma carta de adesão que presume-se integral. Ele vai aderir integralmente àquilo que já foi aprovado. É aquela velha brincadeira que a gente coloca: quem chega por último não senta na janela. Ou seja, ele vai aderir àquilo que foi já aprovado e não pode fazer reservas como poderia fazer os membros lá na redação original do tratado. Poderia negociar, na negociação fazer reserva, na ratificação poderia fazer reserva, e aí o membro, por adesão à carta, ele simplesmente adere sem poder fazer nenhuma reserva. E outra forma de admissão de novos membros seria a aceitação de adesão pelos Estados membros, ou seja, o novo Estado pede a sua adesão e vai ser votado entre os Estados que já estão participando, se aceita ou não aceita aquele novo membro. E aí ele poderia aqui fazer alguma reserva, e se numa de votação de aceitação, se fosse aceito, aí essa reserva valeria. Então, o critério de admissão de novos membros pode ser aberto, sem limite, pode ser adesão à carta, ou pode ser por aceitação pelos Estados já membros. O Estado participa da organização internacional, mas ele não gostou, não era tudo aquilo que ele esperava. Ele pode se retirar? Pode. Como ele pode se retirar? Se o tratado assim aceitar. Então deve-se analisar o tratado. Se o tratado aceita essa retirada, tudo bem, o Estado pode denunciar. Se o tratado não prevê, ele não vai poder sair. Então a regrinha de retirada está prevista lá no Tratado de Criação. Então a retirada, a saída de um membro de uma organização internacional se faz da mesma forma que para sair de um tratado internacional, ou seja, mediante um ato unilateral chamado de denúncia. Então o Estado que quer sair, ele denuncia. Na verdade, nos tratados hoje que criam organizações internacionais, se